Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que trazemos para vocês pessoas incríveis que têm história e têm coisas para nos oferecer e nos ensinar. Hoje, aqui no Sicredi, nesse ambiente muito gostoso aqui em São Paulo, nós vamos falar com Rodrigo Rodrigues. Ele é um cara que cuida muito da gente sem a gente saber, da nossa geração 50 a mais. E ele vai falar depois dos 50 ou quando a gente tem uma enfermidade e como se cuidar depois disso. Quais os cuidados que a gente precisa ter e quem cuida da gente. Rodrigo, muito bem-vindo aqui. Você que é um homem de prata, que você falou que está com saúde de 92, mas eu acho que está um pouquinho menos, mas tudo bem. É um prazer recebê-lo. Eu quero saber tudo isso, porque nós temos muita gente nos nossos homens de prata e mulheres de prata que vão passar em algum momento por alguma dificuldade, né, de pós-operatório. E também temos famílias, temos familiares com mais idades que precisam de cuidadores e precisam de espaços que possam nos auxiliar. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho desses seus dois negócios que você dirige, que eu achei fantástico. Seja muito bem-vindo aqui, cara. Obrigado, eu agradeço o convite de antemão. É um prazer falar sobre esse assunto. A gente fala que transição de cuidados, ele é tão importante quanto o cuidado agudo que é no hospital geral. Porque, afinal de contas, a transição de cuidados, né, aqueles cuidados pós-agudos que a gente fala, ele evita com que você volte para o hospital. Muitas vezes essa volta ela se dá de uma forma mais complexa, você tem que passar por todo o circuito de internação novamente, tem que fazer todo o caminho de uma internação de um hospital geral, para justamente na segunda rodada ali você ter que entender que podia ter feito isso antes e evitado esse tipo de internação. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, eu sou entusiasta eu que agradeço. Desse assunto. Me fala uma coisa, em que momento as pessoas te procuram ou quando que nós devemos procurar esse tipo de informação? Perfeito. O ideal seria que tivéssemos dois tipos de procura. Hoje, 90% ou mais procuram a transição de cuidados quando elas passam por algum tipo de necessidade nesse contexto. Então, vou dar um exemplo simples ali, né? A pessoa tem um AVC, ela interna no hospital geral e aí ele depende da operadora, depende da indicação desse tipo de cuidado para que ele vá para um hospital de transição de cuidados, né? Então, hoje ele não é muito conhecido porque, primeiro, a comunidade médica precisa ter uma ampliação desse assunto, né? Precisam estar mais voltados para isso. E segundo, depende exclusivamente ali da operadora autorizar esse tipo de internação. Okay. Então tem que ter uma certa elegibilidade, você tem que ter muito critério ali envolvido para você ir para esse tipo de cuidado. E, acima de tudo, tem que ter uma desmistificação da família em achar que é uma institucionalização. E ao contrário, transição de cuidados, como o próprio nome diz, é transitória. Então, é fundamental que a pessoa passe por esse tipo de cuidado para que ela volte melhor para casa. Não é uma ILPI, né, que a gente chama de instituição de longa permanência para idoso. Tá, não é uma casa de repouso, não né? É uma casa de repouso. É transição mesmo, pós-operatório. Exatamente. Tem data para entrar, data para sair. Pós-trauma. Exato. Isso implica um pouquinho com o ecossistema todo de saúde? Como é que você... Implica demais. O segundo tópico que eu ia falar é que muitas vezes as pessoas precisam fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia de alta complexidade, e a transição ela serve inclusive como um preparatório para esse procedimento. Preparatório também? Também. Não é só pós-operatório? Não, ele pode ser utilizado como um preparatório também para esse procedimento. Você reabilita, fortalece, opera e faz o pós-operatório também em transição de cuidados. É uma coisa que acho que muita da gente, da nossa relação, não conhece isso. Pois é. Então esse ecossistema realmente, e o networking faz muito sentido. Como é que chamam as suas empresas mesmo? Eu trabalho na IUNA, que é um hospital de transição de cuidados. Até eu falei com um amigo meu. De 100 leitos, né? Você teve até um conhecido lá. E eu trabalho também pela SANI, que é uma empresa de cuidadores. Cuidadores. Mas é uma empresa que foca muito no cuidado integrado daqueles que a gente acompanha. Tá, então, isso é mais focado na transição? Esse é mais focado no cuidado domiciliar, né? Domiciliar. A transição de cuidados é mais focado no conceito de hospital de transição de cuidados. Aí você manda pro IUNA. Exatamente.
A transição de cuidados, para esclarecer assim o modelo, né, ela trabalha com 4 matrizes, basicamente, de cuidados, né? O que é a matriz? É um tipo de cuidado, então de reabilitação por incapacidade temporária ou incapacidade definitiva, longa permanência, então tem pessoas que ficam um bom tempo com a gente reabilita, ou até mesmo eles entram em cuidados paliativos e cuidados de fim de vida, que aí seria essa 4ª matriz de atendimento nesse modelo, né? Bacana. E o impacto, assim, ele é fenomenal, porque toda vez que você evita uma internação no hospital geral, você evita uma série de medicações, você evita algum tipo de infecção, você evita o desgaste da família em ter que passar por todo esse processo. Então... E vocês fazem parceria com a unidade pública e privada ou só privada? Só privado. Esse modelo, inclusive, ele não está no rol da ANS. É isso que eu perguntei da ANS. E aí vai por excepcionalidade, né? Então, por isso que os critérios de elegibilidade eles são muito acentuados, diferente de um hospital geral que já está rodando, já tem todos os critérios, né? E esse negócio surgiu há quanto tempo? Você já está há muitos anos, né? Historicamente, a gente pode falar que nos últimos 15 anos ele não só surgiu, mas também como ele modificou muito o modelo, né? Você tem bons hospitais de transição de cuidados aí de 2015 para cá. Mas ele é recente, né? É recente. Estamos falando de 11 anos. É que como é que se deu esse mercado, né? Você tinha hospitais gerais que tinham pacientes de longa permanência e não sabia o que fazer com ele. Porque a família ficava pilhando, né? Claro. A equipe e tal. E aí falava, nossa, eu preciso de algum lugar que não seja um home care, que seja tão baixa complexidade, mas também não seja alta complexidade. Aí surgiram os famosos hospitais de retaguarda, que hoje é um termo um pouco pejorativo, porque eles ficaram conhecidos como hospitais de depósito de pessoas para morrer. É verdade. E não é nada disso, né? Hoje, né? Pode até ser no passado tenha tido essa conotação, mas hoje os hospitais de transição de cuidados, eles não são hospitais que a pessoa vai lá para morrer, muito pelo contrário, né? E como é que a gente faz para ter acesso a isso? Porque eu queria falar para o nosso telespectador. Em primeiro lugar, é entender o modelo, né? Que esse bate-papo que a gente está tendo, ele é fundamental para a comunidade, né? Para eles entenderem que existe esse tipo de cuidado, né? Eu não gosto de falar de tratamento, porque é um modelo mais holístico, complexo, né? mais completo. Você tem equipe multidisciplinar lá, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. Eu fui testemunho que eu estive lá acompanhando o meu amigo, infelizmente faleceu, mas... Nesse que é o detalhe, né? Você tem uma equipe multidisciplinar com várias especialidades ali e com uma visão transdisciplinar. O que é uma visão transdisciplinar? A pessoa ela entrou mancando na cadeira de rodas, não consegue andar. A equipe vai trabalhar, cada um pensando de como que esse paciente ele vai sair daqui a 45 dias. Ele vai sair andando, ele vai sair com uma mobilidade reduzida. Então, a prática transdisciplinar, ela cria um plano terapêutico que já vai te falar como que você vai sair daqui a 45, 60 dias. Mais ou menos o período do prazo de internação, né? E para você ter acesso, primeiro, as operadoras de saúde hoje... E se você opera pela Sana ou pela Iona? Isso é Iona. Iona. As operadoras de saúde hoje, elas já conhecem muito bem esse modelo. Muitas delas já apoiam, elas investem... Você trabalha com a maioria delas? Trabalho com a maioria delas. Todas as operadoras do mercado hoje, elas conhecem esse modelo e trabalham com esse modelo. O SUS, ele tem alguns equipamentos de saúde que trabalham com esse modelo, mas não é uma coisa tão integrada assim quanto o mercado de transição de cuidados. Mas você tem assim, o Instituto Perdizes ali do HC, é um instituto que trabalha um pouco a transição de cuidados, principalmente pacientes do HC, né? Eu conheci um fantástico na Bahia, o Hospital Montserrat, que trabalha só a parte de cuidados paliativos, vale a pena conhecer. E vocês estão só em São Paulo ou estão no... Só em São Paulo, a gente tem uma parceria técnica no Rio Grande do Sul, mas hoje em São Paulo, com a primeira unidade, que são 100 leitos. Eu estive lá, nossa, é fantástico. É grande. Para um hospital de transição de cuidados, nós somos grandes. E vive lotado, viu, gente, que eu fui. É um trabalho árduo ali para a gente divulgar, né, captar e também fazer com que as coisas Mas aconteçam. é mais conceitual, né? Acho que as pessoas não entenderam a importância e que existe isso. Existe esse recurso, existe empresa séria como a de vocês, que faz um trabalho, eu sou testemunho mais uma vez,
é fantástico, é admirável. Sim. Eu sei que não é barato? Não. Mas se você tiver um bom plano de saúde, vocês vão estar muito bem assessorados. Tem famílias que investem no cuidado pós-agudo, quando 2, 3 irmãos juntam ali um montante para fazer uma reabilitação de 15 dias, por exemplo. Então, às vezes, acontece isso, né? Às vezes a família ela investe na saúde da pessoa idosa, ou do seu pai, ou da sua mãe. Mas nem sem idosos, não precisa ser idosos para ter uma recuperação. Isso é um ponto, esse é um ponto importante. A transição de cuidados, ela não é exclusivamente para uma pessoa idosa. Isso tem uma certa referência. Cuidado é cuidado. Fez uma cirurgia, passou por uma crise de alguma coisa. Pode ser. Um caso clássico aí que vocês estão acompanhando nas mídias é o próprio Mingau, o baixista do Traje a Rigor. Ele tá num hospital de transição de cuidados. Tá lá com vocês, não? Não, não tá com a gente. Ele tá num outro que eu conheço também. Eu cheguei a conversar com a família, tudo. Mas ele está no hospital de transição de cuidados para reabilitação. Que legal. E tá indo bem? Tá indo bem, graças a Deus. Que bom. Espero que ele volte logo aí. E me fala uma coisa. Que recado você daria para as pessoas que eventualmente precisem do seu serviço, da empresa, ou desse modelo de negócio? Bom, em primeiro lugar é que quando você compra um carro, você vai lá e vê. Então, com a transição de cuidados não é diferente, né? Você tem que ir lá, conhecer, pode fazer uma visita, pode entender o modelo. As pessoas, elas são muito receptivas em mostrar o hospital, né, toda a estrutura e como a gente trabalha. Acho que é o primeiro passo, tem que conhecer. Tá. Até para essa pessoa ela falar para outras pessoas e divulgar isso, né? Eu atendi, eu ajudei a abrir o hospital, né? Eu tô lá desde que a gente... É muito bem feito o hospital. Tô desde que era papel e branco, vamos abrir o hospital, né? Você sendo advogado foi parar dentro do hospital. Não, mas é o contrário, né? Fiz o caminho inverso, fiz administração e agora tô entrando na advocacia. Mas o hospital, ele tem a sua estrutura e também tem a parte conceitual, que a família às vezes fica muito com o pé atrás. Tipo assim, poxa, eu vou deixar meu pai aqui 2, 3 meses, além de 2, 3 meses que ele ficou no hospital. Mas é necessário, entendeu? Esse é o ponto, né? Bom, você falou em estar em casa. Vocês têm essa outra empresa, que é a Sani, né? Sim, a Sani. Ela terceiriza cuidadores. Exatamente. Como é que funciona e qual o benefício que as pessoas podem ter contratando através de uma Sani? Por que eu fui na Sani, né? Um dos sócios lá me conhece, ele falou assim, Rodrigo, vem trabalhar com a gente, você tem essa visão, né, de cuidados pós-agudos e eu acho que vai agregar muito. Até porque eu tenho esse conhecimento no mercado da saúde em hospital geral, né? E tá dando muito certo, né? Por que o cuidador ele é importante? Eu costumo falar que ele é a sentinela do cuidado. Se você tem um bom cuidador, ele vai zelar por você a todo momento. Ele vai ser, de fato, uma sentinela do cuidado e da sua saúde. E a Sani, ela preconiza isso. Ela fala, olha, eu quero ter bons cuidadores, eu quero ter uma equipe bem estruturada para que as pessoas que precisam de cuidador, elas tenham aquela pessoa certa, sabe? Aquele match certo, né? E a gente trabalha com o conceito de age in place, que é que legal. A pessoa idosa ou aquele que está sendo cuidado ali, ele continuar sendo cuidado em casa, que ele envelheça em casa, que ele tenha o máximo de autonomia possível e que ele fique no centro do cuidado. Isso que é mais importante. Tanto na transição quanto nos cuidadores, a pessoa tem que estar no centro do cuidado, ou seja... a própria seleção também que vocês fazem para ter serviço, né? Exatamente. Porque a gente escuta, né? Assim, tem um cuidador do meu pai, da minha mãe, e às vezes tem problema. Isso. Tem problema com, de ações. E aí, nesse caso, vocês filtram todo esse serviço, né? Todos esses problemas. Eu costumo falar que a gente vende duas coisas, segurança, né? E o cuidado integrado. Por que segurança? Porque é uma segurança jurídica para a família, muitas vezes, de não ser judicializada, né? E também a segurança do ponto de vista ali de ter alguém na sua casa, com seu pai, com sua mãe, né? Com seu irmão, e cuidar dele como se fosse alguém da família. Então essa é a segurança que a gente costuma falar. É uma responsabilidade incrível, né? É uma responsabilidade incrível. Eu acho muito importante essa profissão, porque a pessoa ela se anula para cuidar da vida de outra pessoa, né? E você tem visto aí o crescimento de pessoas idosas aí nos últimos anos, a profissão ela vai crescer demais. E tem muita demanda, né? Muita. Porque você vê, nós temos uma longevidade cada vez maior,
Esse é o ponto. A gente tem muita informalidade também. A Com certeza. informalidade, ela prejudica esse mercado, porque você não tem você ter um cuidador profissional que tem curso, muitos deles têm curso técnico, tem curso de auxiliar de enfermagem. Eu não sou home care, mas eu tenho cuidadores que têm curso técnico. Então a informalidade muitas vezes prejudica esse mercado e joga contra. Isso não é legal, né? Eu imagino, porque cuidar de pessoas. Eu acho que talvez tenha alguma dificuldade de que as pessoas imaginam que é muito caro. Sim. Mas também é pela segurança que você vai ter. Exatamente. Né? Jurídica, profissional, responsabilidade se precisar Exatamente. trocar e tudo é outra coisa, né? Exato. E assim, um bom cuidador, por exemplo, a troca de fralda, né? Uma coisa simples que a gente está falando. Se você não tiver um bom cuidador, se tiver uma pessoa profissional cuidando ali do seu parente, se for uma mulher, pode pegar uma infecção, mas você vai pegar aquele fluxo todo de internação, entendeu? É muito cuidado. Vai gastar com medicação, então tem que ter um cuidado bem integrado, né? Bem propício para que não tenha esse tipo de coisa. Né? E que mensagem você passa aqui para os homens e mulheres de prata que eventualmente queiram conhecer esse serviço, entender que tem hoje estruturas fantásticas como a de vocês, tá? Como é que eles fazem para ter acesso, se conectar a vocês? Em primeiro lugar, tem que abrir a mente. Hoje, você ter um cuidador e você ser cuidado é uma abertura é uma mudança ali de posicionamento sociocultural muito importante, né? Tá. Eu costumo brincar que tem aquela música do Paralamas do Sucesso. Você gosta de música, né? A segunda vez que tá falando de banda. Tem aquela música, saber amar é deixar alguém te amar, né? É verdade. E saber cuidar é deixar alguém cuidar de você. Eu costumo brincar com essa música, porque as pessoas, elas muitas vezes ficam receosas de serem cuidadas por um cuidador, né? Ou a família acha assim, poxa, eu vou colocar um terceiro para fazer um papel que eu deveria fazer. E tem outras vezes tratam mal, né, os cuidadores e vice-versa. Pois é, então, Tem casos. isso é importante, né? O cuidador, ele tá ali 24 horas, né? Ou até menos, mas assim, ele é quem vai cuidar do seu pai. Você não vai Ou vai conseguir cuidar dar de você, conta. pô. Tem que pensar que você pode chegar nessa situação. E você cuidando de você, é o conceito da máscara de gás de oxigênio no avião, né? Caiu, primeiro põe em você para depois ser colocado do lado. É a mesma coisa. Seja gentil. Seja gentil, cuide de você primeiro, que você vai saber cuidar, né, do próximo. Então eu costumo falar isso, né? Meu recado seria esse: abra a mente, em primeiro lugar. É um modelo de negócio que tem crescido e uma necessidade que tem aumentado cada vez mais e vai aumentar muito. E tem uma coisa, evita a solidão, né? Exatamente. Esse é um outro ponto fundamental, né? Legal. A pessoa idosa, ela fica solitária e ela quer ter a autonomia dela. E muitas vezes a família não entende isso, e um cuidador profissional vai entender. Com certeza. Gente, olha que gostoso saber que a gente tem empresas assim, pessoas que vêm esclarecer pra gente. Sim. Rodrigo, muito obrigado. Mas antes, queria te dar uma lembrancinha das águas tônicas e Clube Soda, da Água Prata, nosso patrocinador. Muito obrigado. Espero que as pessoas tenham gostado muito. E se alguém te procurar em nome de Homens e Mulheres de Prata, receba com muito carinho, como você está recebendo a gente também. Pode me acionar também no Instagram, nas redes sociais. Tá, como é que faz para te achar? RR Pimentel. Tá, e as empresas? As empresas eu faço a ponte com eles, tá? Mas se quiser, iuna.com.br com Y e sani.com.br. SANII.com.br. Ah, 2 Is. Que legal. Os 2 Is referem-se às duas pessoas que estão sendo cuidadas. Né? Bem sacado. E Sunny foi porque lembram de ensolarado, né? Sunny Day. Ah, de Sunny Day. Então foi por esse motivo. Bom, obrigado. Prazer. Ó, gente, queria aproveitar e mostrar para vocês, olha que legal. Só um minutinho, acabei de ganhar Água Prata, comemoração dos 150 anos. Eles mandaram essas duas águas lindíssimas, uma embalagem lindíssima. Inclusive tem o fontuário, onde nasceu a primeira fonte da Água Prata, aqui estampado. Obrigado, viu, gente? Linda. Ó. Água é saúde, hein? Sempre. Cara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer Mais uma em vez. conversar. Prazer tudo meu. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.